Olá, sou o Reverendo Rovieira, bem-vindo ao canal. Você que está chegando no canal agora, nesse canal nós temos a proposta de estarmos aí estudando o texto da Palavra do Senhor. Eu sempre falo nos vídeos, que o texto bíblico ele traz assim muitas informações, mas aí nós pegamos alguns pontos, e exatamente fazemos comentário em cima de alguns pontos. Hoje o texto está lá em Mateus capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 8. Jesus ele cura um paralítico em Cafarnaum. E exatamente nesse embate que ele teve aí com os religiosos daquele período, exatamente nesse fato aqui, nesse evento aqui. Então vamos ao texto, diz assim: Entrando Jesus no barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. Eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: Ele te blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil dizer: Então estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões possuídas de temor glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Amados, é interessante que com a queda, houve a queda lá no Éden, e exatamente a desobediência de Adão e Eva trouxe a queda, que é exatamente o pecado. Então o pecado é algo que permeia a humanidade até então. O próprio Davi reconheceu, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então a ideia é de que, a partir de então, toda aquela pessoa que é descendente de Adão, que somos nós já nascemos pecadores e estamos no mundo em queda. Essa é a realidade, nós não podemos negar. Por isso que João, lá no 1 João, ele fala: se nós dissermos que não temos pecado nenhum, fazemos-lo mentiroso, quer dizer, fazemos Deus mentiroso. Eu acho que é 1,8, 1,9, se eu não me engano, que fala, é 1,8, 1 João 1,8. Então, exatamente, nós nascemos pecadores, E aí Jesus veio como solução para perdoar os pecados. Assim como Adão era o primeiro homem, e ele pecou federativamente, ele representa toda a raça humana, Então todos nós somos descendentes de Adão. Como Jesus, ele veio e morreu, E aí no texto aqui, ele vem falando sobre isso, que ele veio trazer o perdão de pecados, já prenunciando a ideia de que ele morreria na cruz, Então Jesus ele tem poder de perdoar pecados, que ele é o próprio Deus, E é interessante que Jesus, depois que ele morre, ressuscita, então exatamente ele encrava os nossos pecados na cruz do Calvário, então trazendo solução, é o novo Adão, E é tratado isso exatamente nas cartas paulinas, é tratada essa questão. Então, exatamente, Jesus é o novo Adão. Então, nós podemos dizer o seguinte, que Jesus, aqui nesse momento, ele chama atenção para isso, para essa questão, Porque aquele homem era paralítico, e aí as pessoas estavam em volta de Jesus. Aí Jesus, ele de forma proposital, Jesus fala que olha para aquele paralítico e fala: perdoados estão os teus pecados. Ele apontando que, na verdade, esse paralítico creu em Jesus, sabia que Jesus poderia fazer isso. E aí, naquele momento que Jesus, em vez de Jesus decretar a cura dele, Jesus fala primeiro: perdoados estão os teus pecados. Aí o texto vem falando para nós que alguns escribas, começaram a falar: mas como assim? Como assim? E como ele está blasfemando, porque só Deus tem poder de perdoar pecado, porque Jesus era o próprio Deus. Jesus era o próprio Deus, Jesus é o próprio Deus, e eles não entenderam isso. Então o que acontece? E aí Jesus, para ele firmar, para ele mostrar para eles que ele era o próprio Deus, que ele tinha poder de perdoar pecados. Aí Jesus: para que vocês saibam, que realmente saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, versículo 6,
Disse então ao paralítico, levanta, toma o teu leite e vai para tua casa. E assim aconteceu. E assim aconteceu. E aí o filho do homem, quer dizer, e Jesus aqui então ele apresenta-se como filho, né, como filho do homem, quer dizer, da raça humana. Então Jesus era 100% Deus, 100% homem, né? Ele nasceu de mulher, né, mas ele foi gerado, né, gerado pelo Espírito, né? Então, é essa ideia que ele vem trazendo para nós aqui, o próprio Cristo vem trazendo para nós aqui. E as multidões ficaram maravilhadas, porque realmente Jesus, ele fez isso, ele fez o homem andar e ainda disse, perdoados estão os teus pecados. Perdoados estão os teus pecados. Então, amados, o que Jesus está frisando aqui? Que ele veio exatamente fazer isso, né? Cuidar da nossa vida física e da nossa vida espiritual. Né? Aqui está no texto, está bem claro isso. Naquele momento ele cuidou do homem na questão física, mas o principal que ele veio fazer é exatamente perdoar os pecados. Perdoar os pecados. Cuidar da vida física, trazer aquele homem de volta à sociedade outra vez, mas a principal coisa que Jesus veio fazer, além de trazer ele à sociedade, ele trazer agora ao Senhor, ligado a Deus. Né? Então Jesus fez duas benesses na vida desse homem, desse paralítico. Ele trouxe a vida de volta à sociedade, mas também trouxe a vida de volta à presença do Pai. Né? Aquilo que foi perdido em Adão, o pecado original, né? Exatamente, que a teologia nós falamos que é o pecado original, e aí Jesus ele perdoa o pecado desse homem. Então vamos fazer algumas aplicações para o nosso tempo de hoje, para os nossos dias de hoje. Bom, a primeira aplicação que nós podemos fazer para os nossos dias de hoje é que as pessoas, elas, como esse paralítico tinha uma deficiência, uma debilidade, um problema, nós temos problemas, né? Nós temos. Muitos de nós têm situações difíceis e na vida para resolver, né? E que às vezes nós estamos paralisados, estamos estáticos, né? O homem era paralítico, a vida dele estava parada, Às vezes temos situações que nossa vida nós paralisamos. E quando acontece isso, né? Quando acontece a ideia de que nós paralisamos, esse homem tinha fé. Jesus viu que ele tinha fé, né? E aí, vendo-lhe a fé, Jesus falando, vendo-lhe a fé, né? Jesus disse ao paralítico, tem bom ânimo. Então, esse paralítico estava paralisado, mas ele sabia que Jesus podia fazer por ele. Amado, situações na nossa vida hoje que vem sobre a sua vida, sobre a minha vida hoje, que nos paralisa, que nos deixa em situação difícil, nós temos que exercitar a nossa fé em Cristo Jesus e colocar diante dele, procurar Jesus, né? Esse que lhe trouxeram paralíticos, então ele foi colocado, né? E aquele paralítico sabia que Jesus ia fazer por ele, porque ele já tinha fé. Naturalmente, o texto não fala para nós, naturalmente ele pediu, né? Ele pediu. Naturalmente, as pessoas que estavam ali estavam em volta de Jesus porque sabiam que Jesus podia fazer. Então ele não estava ali por um acaso, ele estava ali porque sabia que Jesus poderia fazer. E ele estava com fé que isso aí iria acontecer. Então, amados, é exatamente isso. Tem situações que paralisam a nossa vida, seja familiar, trabalho, qualquer situação. Jesus é o recurso, Não podemos deixar de ir a Jesus. Porque as coisas precisam de andar, né? Precisamos da vida. Jesus tem interesse na nossa vida secular, particular, sim. Tem interesse. Primeira aplicação. A segunda aplicação é que Jesus, além desse interesse que ele tem na vida secular, na nossa vida secular hoje, nossos dias de hoje, mas Jesus também tem interesse na nossa vida espiritual, na minha e na sua vida espiritual. Porque nós nascemos em pecado, somos pecadores. Fala igual o João falou, se nós dissermos que não temos pecado, fazemos mentiroso, fazemos Deus mentiroso. Então nós precisamos do perdão em Cristo Jesus. E é interessante que o texto fala no capítulo 2 de 1 João que Jesus capítulo 2, versículo 2, Jesus é propiciação pelos nossos pecados. Né? Que aí então ele já morreu, já ressuscitou, né? Exatamente, ele é propiciação para os nossos pecados, do mundo inteiro, de todas as pessoas. Então Jesus é a propiciação. Então, amados, Jesus, além dele que tem interesse na nossa vida secular, que ela possa andar, possamos ter uma vida em família, vida de trabalho, vida de lazer, vida religiosa, todo tipo. Jesus tem interesse nisso, né? Ele tem interesse. Mas Jesus também, ele olha para nossas vidas e fala assim, sabe que nós somos pecadores e oferece o perdão. Perdoados estão os nossos pecados. Então Jesus, ele oferece o perdão. Ele morreu na cruz para nos perdoar desse pecado, né? O pecado que nós já nascemos em pecado, vivemos no mundo em queda. Então, o pecado, né, chamado pecado natural, né, o pecado de Adão, Jesus ele perdoa eternamente cada um de nós.
E à medida que nós buscamos a Jesus, temos dificuldade em algumas áreas da nossa vida, luta contra a carne, contra o pecado. À medida que nós temos essa luta, nós podemos e devemos buscar a presença de Jesus. Então, amados, são essas duas aplicações nesse texto, em que o paralítico ele sabia que Jesus poderia fazer por ele, e quando Jesus chegou perto dele, o paralítico, Jesus identificou, porque Jesus sabe todas as coisas, tanto que ele conhecia o interior daqueles homens que estavam blasfemando, né? Jesus sabia, o texto fala para nós que Jesus sabia o interior, Jesus sabia que aquele homem, ele buscou Jesus porque ele sabia que Jesus poderia fazer. E Jesus fez muito mais do que ele queria. Jesus trouxe ele de volta à vida, e Jesus também perdoou os seus pecados. E a intenção de Jesus para com a minha vida e para com a sua vida hoje é a mesma coisa. Ele quer que nós, a nossa vida secular, ela ande, ela aconteça, nossos projetos, e nosso dia a dia, isso aconteça, mas ele tem interesse também que nosso coração seja depositado no altar de graça, e ele tem interesse realmente em perdoar os nossos pecados. Que Deus nos abençoe e busque a presença de Jesus, para que a nossa vida não esteja paralisada. E busque a presença de Jesus, porque Ele sim pode perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda a injustiça. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda a injustiça. Então Jesus ele pode fazer isso por mim e por você. Deus te abençoe. A exemplo desse paralítico, tenhamos fé. Exemplo desse paralítico. E saiba que Jesus está à disposição para cuidar da nossa vida secular, particular, e da nossa vida espiritual. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Um abraço.